Indo então para o nosso terceiro formulário sobre as aulas dos juros do rotativo e limite dos juros do cartão. Eu fiz duas aulas sobre juros, né? Fizemos uma falando sobre os juros simples, outra basicamente sobre os juros compostos, tá bom? Então aqui, para a gente responder esse formulário, a gente vai utilizar a calculadora. Vocês podem também fazer à mão, tá bem? Mas nós iremos utilizar a calculadora. Então, vamos aqui, a nossa primeira questão. Analise a imagem a seguir e responda. Se uma pessoa comprar essa TV a prazo, quanto ela irá pagar? Qual a diferença entre o valor pago a prazo e o valor pago à vista? Então, vamos lá. Promoção. Preço à vista, R$ 1.299. Ou compre a prazo e pague 5 parcelas fixas. Isso quer dizer que as parcelas elas não irão alterar, ok? E aqui nós temos um asterisco, né, que é uma observação, juros simples de 5% ao mês. Então, são 5 parcelas que serão fixas e 5% ao mês. Se a gente pensar em 5 parcelas, podemos entender que serão 5 meses, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha calculadora para a gente poder fazer essa conta, mas antes, ó, temos que lembrar que o cálculo, né, para juros é este aqui, essa fórmula, né, J igual C vezes I vezes T. E o que significa cada uma dessas letrinhas, né? J, então, é para a gente entender quanto de juros, né, foi aplicado. C é relação ao capital, ou seja, esse montante aqui de 1.299. O I é a taxa de juros, que nós vemos aqui como 5%. E o T é o tempo, que aqui também será de 5%. Ok? Então, quando a gente coloca aqui na calculadora, nós vamos ter capital, né? Então, qual é o valor do capital? É 1.299, ok? Vezes, temos que lembrar aqui, ó, J igual a C vezes I, então a gente já colocou o C, que é o capital, vezes o I. Qual é o I? O I é essa taxa de juros. Qual é a taxa de juros? Tá aqui, ó, juros simples de 5%. Então, a gente coloca vezes 5. Terminou aí? Não. Qual que falta? Falta o T. O T é o tempo. Qual é o tempo? Se a gente for pegar aqui 5 parcelas fixas, quer dizer que essa pessoa irá parcelar em 5 meses, ok? Então, o tempo também é de 5. Aí a gente coloca vezes 5 e dá um ok. Vai dar esse número aqui. Nossa, professora, mas 32 mil? Meu Deus, como que isso acontece? Não, é isso, o valor que irá dar, né, será definido, é 324,75. Ok? Então, dentro da pergunta aqui que nós temos, deixa eu voltar aqui e pegar a nossa calculadora. Se uma pessoa comprar essa TV a prazo, quanto ela irá pagar? Vamos fazer a continha? Então, a gente coloca 1.299, tá? 1.299 mais 324,75. Ela irá pagar um total de R$ 1.623,75. E qual a diferença entre o valor pago a prazo e o valor pago à vista? A diferença é de R$ 324,75. Então, compensa bem mais se ela puder comprar à vista do que comprar a prazo, porque os juros, né, irá aumentar este valor em R$ 324,75. Eu vi a resposta de muitos de vocês e vocês também conseguiram chegar a este valor, muito porque fizeram conforme a fórmula que eu passei para vocês na aula, né? J igual a C vezes I vezes T. Essa fórmula funciona para juros simples, ok? A fórmula de juros compostos é outra e está na nossa segunda aula sobre juros. Então, continuando aqui, analise a imagem a seguir e responda. Na compra à vista, em qual loja o cliente pagará menos pela geladeira? Então, vamos aqui fazer a conta. Deixa eu apagar. Vamos ver. A loja A, a geladeira está a 1.500 à vista. Né? E se você for pagar ela à vista, você ainda recebe um desconto de 20%. Então, como que a gente faz esse desconto de 20%?
vamos pôr 1.500, que é o valor dela, menos, ok, 20%. E aí a gente aperta o símbolo da porcentagem, que vai dar o total de R$300. Então, se eu fizer esse valor 1.500 menos os seus 20%, que é R$300, essa TV vai custar quanto? R$1.200. Essa TV não, desculpa, essa geladeira irá custar R$1.200. Ok, a gente já entendeu que a loja A, se eu comprar à vista, eu recebo esse desconto de 20%, a minha geladeira vai sair por R$1.200. Agora vamos ver então a loja B, que é para poder comparar e saber qual das duas sai mais em conta, ok? R$1.400 menos, ok, 10%. R$140. Então, 1.400 menos 10% de 1.400 vai dar 1.260. Com base nisso, a gente consegue saber qual loja compensa mais você comprar essa geladeira. Então, na loja A, à vista, você recebe desconto de 20%, você vai ganhar você vai comprar essa geladeira por R$1.200. Na loja B, você recebe um desconto de 10% e a geladeira vai sair por R$1.260. Por uma questão de R$60, a loja A é a loja que compensa mais a gente comprar essa geladeira. Seguindo, com base no vídeo sobre o cartão no rotativo, como você avalia o uso consciente desse crédito? Essa questão e a segunda, né, ela é mais uma opinião de vocês. O que eu quero saber, né, é a opinião de vocês sobre o uso do cartão no rotativo, né, e sobre o teto de juros aprovado pelo governo. Então, não há uma resposta correta, é mais para saber o que vocês compreenderam da aula, né, o que vocês pensam a respeito do uso do cartão no rotativo e os juros do limite do teto. Eu quero saber como vocês, diante da aula que nós tivemos sobre juros, conseguiram interpretar, né, ou como vocês refletem sobre esse teto dos juros. Então, a gente já está quase finalizando, nós vamos para o nosso quarto formulário, que é referente às aulas 1 de gestão de RH e medidas provisórias e a aula 2, que a gente falou sobre reinventar-se, né, a criatividade em tempos de crise. Então, vamos lá. Com base na primeira aula, o que representa a Constituição Federal de um país e por que no Brasil a Constituição Federal ficou conhecida como uma Constituição cidadã? A gente precisa entender que a Constituição Federal nada mais é do que a lei fundamental, né? A lei suprema do nosso país. É com base nela que todas as demais leis, né, precisam estar regulamentadas. Porque se uma lei for contra o que está escrito na nossa Constituição, ela é conhecida como como um ato inconstitucional. Então, se na nossa legislação está previsto que todos os brasileiros têm direito ao acesso à educação, não pode existir uma lei em que vai proibir que determinadas pessoas estudem. Essa lei seria inconstitucional. E por que no Brasil, então, a nossa Constituição de 1988 se tornou conhecida como uma Constituição cidadã? Basicamente porque ela foi formulada nesse processo de redemocratização, né, após um período que ficou conhecido como ditadura civil-militar aqui no Brasil, e a nossa Constituição Cidadã, ela visou pôr em prática, né, pôr como princípios fundamentais os direitos, né, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, em forma de lei. Então, por conta disso, ela é conhecida como uma Constituição cidadã, né, porque ela visa os direitos do cidadão brasileiro. Então, na segunda questão, né, em suas palavras, qual a diferença entre estado de calamidade pública e estado de emergência? Então, de uma maneira sucinta, estado de emergência é quando você sabe dos riscos que estão para acontecer e você
faz essa solicitação, né, decreta um estado de emergência para que você possa adotar medidas para que os riscos não se concretizem, né, para que não acabe gerando uma tragédia, como o caso que aconteceu em Mariana, por exemplo, né. Já o estado de calamidade é quando essa situação ela já aconteceu, então você não tem, você não pode mais impedir que ela aconteça, ela já é real, né? A partir de agora a gente tem que pensar em medidas para que esse dano não seja ainda maior, ok? Terceira questão, dentre as ações diante o estado de calamidade pública, assinale a alternativa correta. Então, o que acontece em estado de calamidade pública, né? O que o Estado ou o governo pode fazer diante o decreto de calamidade pública? Então, o governo federal, alternativa 1, o governo federal pode parcelar dívidas, liberar recursos para os estados e enviar a defesa militar. Vamos lá. 2. O Estado pode parcelar as suas dívidas, não precisa realizar licitações e envia kits de emergência. 3. O governo federal libera recursos, envia a defesa militar e envia kits de emergência. 4. O Estado libera o saque do FGTS, quita as dívidas acima de 12 prestações. Então, como nós vimos na aula, né, o que pode acontecer dentro dessas esferas, né, federal, estadual, municipal, a alternativa que está correta aqui é essa segunda. O Estado ele pode parcelar suas dívidas, ele não precisa realizar as licitações justamente para que ele possa encontrar outros meios para conter, né, os riscos dessa situação que já está instalada, né, e envia kits de emergência. Essa é a alternativa correta. Vocês podem assistir a aula novamente, vocês vão ver que o governo federal ele não envia esses kits. Quem envia os kits, né, e pode não precisa realizar licitações e também pode parcelar as dívidas do próprio estado é o estado e não o governo federal. Já em relação à aula 2, para a produtora Raquel Leão, fundadora da Miscelânea, sua marca é uma união destes dois fatores. Minha profissão deixou de existir da noite para o dia. Perdi contratos de trabalho previstos para o ano. Decidi então resgatar um projeto engavetado por 2 anos que junta a minha vontade de trabalhar com plantas e a possibilidade de me reconectar com a natureza. Em funcionamento desde maio, o negócio de Raquel funciona como consultoria e delivery de plantas de pequeno porte. Então, assim como a Raquel, muitos brasileiros empreenderam em 2020, mesmo diante a pandemia do coronavírus. Com base na videoaula, qual sua opinião sobre o crescimento de empreendedores no país? Então, essa opinião, assim como no formulário anterior, essa questão, assim como no formulário anterior, é mais para saber a opinião de vocês em relação a este momento em que nós estamos passando e também sobre o empreendedorismo no Brasil. Foi interessante ver algumas respostas. Vocês falaram tanto da criatividade, o fato de muitos brasileiros que perderam o emprego, né, e encontraram outros meios para continuar trabalhando, para continuar sobrevivendo, e também foi interessante ver como vocês perceberam que muitas pessoas já estavam empreendendo no país, mas que por conta da pandemia tiveram seus negócios, né, que não conseguiram seguir adiante, o negócio fechou, e mesmo assim essas pessoas encontraram outras formas, né, até mesmo com a utilização da criatividade, mas também vendo as necessidades que essa crise do coronavírus gerou, né, ele gerou outras oportunidades, outras visões, né? Então, o que nós podemos fazer? Outros serviços necessários. E por conta disso, essas pessoas também trocaram o seu empreendimento anterior por esses novos. Então, foi interessante ver essa perspectiva de vocês em relação ao que está acontecendo no Brasil, no mundo e também em relação à nossa aula. Então, gente, é isso. Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, eu vou fazer a parte 2 falando dos demais formulários, tá bom? Eu agradeço pela participação de vocês nesses formulários, muito bacana mesmo, uma dedicação sensacional, até porque eu
passo um tempo, né, formulando, pensando as aulas e pensando também na construção dessas questões, que é justamente para saber como que vocês estão acompanhando as aulas, como que vocês estão assimilando esse conteúdo que a gente está passando, até porque as aulas estão sendo assim online, então é muito importante a participação de todos vocês. Eu agradeço muito. Na dúvida, eu estou sempre no WhatsApp, então por favor, mandem mensagem, mandem e-mail, enfim, deem sinal de vida que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Então até a próxima semana. Muito obrigada a todos. Bons estudos.